Change this face. Be happy. Enjoy it. Está começando mais um podcast da pré-temporada do podcast Dentro do Garrafão. Pré-temporada porque antes da temporada regular da NBA, nós estamos falando sobre cada um dos 30 times da liga. Nós já falamos sobre 20, agora a gente passa pro 21º. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Patti. Fala, Matheus, boa noite, pessoal, boa noite. Ouvinte. A gente acabou a divisão do Noroeste no último episódio, hoje a gente começa a divisão do Pacífico. Essa divisão do Pacífico que tem as franquias de Golden State Warriors, episódio de hoje, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns, Sacramento Kings. Hoje então, como você falou, a gente passa pro Golden State Warriors. O Golden State começou em 46, já passou por algumas cidades, já teve alguns nomes. Philadelphia Warriors, São Francisco Warriors e Golden State Warriors desde 71. Eles têm 3 títulos, em 47, em 56 e 75. Ao todo eles disputaram 6 finais da NBA, aproveitamento 50%. E os ídolos dessa franquia, os principais ídolos dessa franquia são Will Chamberlain, Chris Mullin e Nate Thurmond, que não foram campeões com o Warriors, e dos campeões Rick Barry, MVP das finais de 75, e Paul Arizin, que só não foi MVP das finais de 56 porque esse prêmio só começou a ser distribuído a partir de 69. Mas foram 2 jogadores importantíssimos para essa franquia. Voltando agora mais pro presente, né? Ano passado eles ficaram em 6º na conferência, sendo assim, indo pro playoff, e nessa divisão do Pacífico ficaram em 2º, com 51 vitórias e 31 derrotas, 62% de aproveitamento, que é uma porcentagem bem alta. A temporada ano passado começou quando eles conseguiram contratar o Andre Iguodala do Denver, um dos melhores defensores da liga, como a gente já falou antes. Muitos achavam que essa equipe até poderia brigar pelo título da conferência. No entanto, os Warriors ficaram apenas com a 6ª posição na conferência e caíram na primeira fase das playoffs pro Clippers em 7 jogos, mesmo com a polêmica que estava rolando lá do dono do Clippers. Mas então a gente vai analisar por que isso aconteceu, por que eles não conseguiram ser um time competindo por título. Bem, podemos falar que a defesa melhorou muito da temporada 12-13 para 13-14. Eles foram de 18º na defesa para 3º. Subiu pra caramba. Inclusive é o melhor time do Oeste, né? Como você falou, o time do Oeste defensivamente, sem que isso afetasse muito o ritmo do time, que corre muito por causa do Stephen Curry. Eles foram o 6º na liga, pra você ter uma ideia, em número de posses por jogo. E continuando falando do Curry, ele mostrou mais um ano que ele mostrou que ele pode melhorar mais, pode dar mais pro time, e já se consolidou como um dos melhores jogadores da liga. Arremessa 40% de 3, com a média boa. Muito boa. Se você for considerar a quantidade de bolas que ele arremessa, né, que são muitas, e muito desses arremessos com alguém contestando o arremesso dele, com alguém lá na cara dele colado, ele mete bola e tá nem aí. Ele tem um dos arremessos mais rápidos da liga e fatal, né? Com essa média alta. Além disso, ele melhorou bastante o número de assistências por jogo dele, sem diminuir a eficiência nesse quesito, que é muito bom. Significa simplesmente que ele está procurando mais seus companheiros, né? Ele é o 5º melhor na liga desse quesito, com 8,5 assistências por jogo, que é excelente, né, para um armador. E o Stephen Curry, apesar dele ser o jogador que mais perde bolas por jogo na liga, ele foi o jogador que mais perdeu a bola na temporada inteira, com 3,8 por jogo. Ele é extremamente importante para essa equipe. Acho que ninguém duvida disso. Quando ele tá em quadra, o time marca 6,62 pontos a mais do que quando ele tá no banco. Isso faz dele o 2º jogador com maior impacto em eficiência ofensiva da liga, inclusive na frente do MVP Kevin Durant, que é o 3º, o LeBron, que é o 1º nessa categoria. O que LeBron não é 1º, né? Só na MVP. Eu acho que ele volta a ser. Mas, então, o Curry não é o problema dessa equipe, né? Então vamos analisar os outros titulares. Bem, dos titulares temos o Klay Thompson, que foi um dos 2 jogadores do elenco que jogaram mais de 80 jogos. O outro é o Draymond Green. Ele, no caso, fez 81, o Thompson. Já os jogadores de frente, o David Lee, o Iguodala, o Bogut, jogaram 69, 63 e 67 jogos, né? Respectivamente. Ou seja, bem menos do que os 82 que seria o normal. Então, obviamente, houve problema de continuidade. Inclusive, com todos os titulares saudáveis em quadro, o Golden State só jogou 44, quase a metade só. Sempre faltava alguém. E podemos
podemos dizer também que nesse período ganhou 30 jogos. Se essa eficiência tivesse se mantido durante a temporada, teria terminado com 56, subindo até um pouco mais na tabela. Eu acho que eles subiriam para a 4ª posição, ficariam logo atrás do Clippers. Então, subiria 5 vitórias a mais, mas faz uma diferença grande. Faz uma diferença. E dá continuidade para as playoffs. Que o Bogut, principalmente, foi um jogador que não jogou nas playoffs para esse time. E ele faz muita falta. Ele é o melhor defensor do garrafão que essa equipe tem. E o Draymond Green e o Andre Iguodala são 2 dos melhores defensores da liga. Então, os 3 juntos, eles estão no top 10 de eficiência defensiva, considerando seus impactos na equipe, né? O Bogut é o 4º melhor em eficiência defensiva, o Iguodala é o 6º e o Green é o 10º. Obviamente, o time vai sofrer sem eles em quadra, né? Isso vai afetar bem a equipe. Além desse problema, né, de poderem até não jogar, era a maneira como o Mark Jackson armava o time. O jeito dele meio que atrapalhava, né? Os 5 titulares jogavam sempre juntos e foram muito melhores que seus oponentes quando estavam os 5 certinho. No entanto, o Jackson fazia com que durante bastante tempo do jogo ele tirava todos os titulares e botava só os reservas. Não mesclava quem era titular com reserva, então isso acho que dava um desentendimento ali no time. O Bogut também, como a gente falou dele, ele também tinha uma média de 10 rebotes por jogo e o Lee com 9,3 rebotes por jogo. Eles fazem muita falta quando não estão jogando junto, né? Perde bastante coisa, né? Não tinha ninguém pra pegar a quantidade de rebote que o Bogut pegava quando ele tava fora, né? Não, além dele, o que mais chega perto é o Jermaine O'Neal, um 5 só, mas eles 2 são os principais ali reboteiros desse time aí. E o Iguodala, como eu falei, a gente falou da defesa dele, mas ele também é um jogador muito importante nesse time ofensivamente. Ele passa muito bem a bola, ele é um ótimo armador, funciona como um segundo armador pro time, e ele tem uma eficiência nos passes dele excepcional, melhor até do que o do Curry, por exemplo, e distribui 4,2 assistências por jogo. Então ele é um jogador com um valor absurdo para esse time. Bloqueio, o Bogut é um cara de defesa, né? Tanto que ele faz mais rebote do que ponto. E o Stephen Curry e o Klay Thompson são conhecidos lá como Splash Brothers, né? Porque são arremessadores de 3 elite, né? Da liga. Pra você ter uma ideia, o Stephen Curry, ele arremessa 7,9 bolas, praticamente 8 bolas de 3 por jogo, e o Klay Thompson 6,6 bolas de 3 por jogo. Com a média alta. Com a média de 42% do Curry e quase 42% também do Klay Thompson. Então, realmente é uma dupla letal de fora da linha de 3. Pô, não tem nem comparação, né? 2 caras, assim, que metem uma bola de 3, assim, muito difícil ter um time, assim, que... É tão eficiente nisso, né? Cara, normalmente é um só e pronto. Que é o especialista. Aí só pra completar aqui, o toco é o Bogut, com quase 2. O roubo de bola é o Stephen Curry. Stephen Curry também é o melhor em assistência. E pontos. Bogut em ponto. E o Bogut também é o reboteiro, com 10 cravado. Rebound Curry. And about a half a second difference between game and shot clock. 5 seconds to shoot. Curry with 3. Got Marion off his feet. And scores with 1.5 on the clock. And Golden State wins it. 33 for Stephen Curry, including the game winner. E para essa temporada, o que mudou nessa equipe? Nessa equipe aí saiu Steve Blake pro Portland, Brandon Rush pro Utah Jazz, Jermaine O'Neal tá sem clube, Jordan Crawford foi pra China, né? Mais um indo pra China. Bastante gente indo pra China esse ano. O negócio lá tá bom mesmo. Também um campeonatinho deve ser mole pros caras jogar. E o dinheiro deve... rola solto. E entrou nesse time o Sean Livingston, do Brooklyn, Aaron Craft e James Michael McAdoo, que são jogadores não draftados. E o Leandrinho, né? O brasileiro Leandrinho, que tava no Suns, jogou só a temporada passada e tá jogou agora... só o finalzinho, né? Da temporada passada. Ele foi mais por causa do técnico. O técnico dele, que era o técnico dele no Suns. E agora... Foi sexto homem. E agora ele veio muito por causa disso também, porque o Steve Kerr é o novo técnico dessa equipe. Entrou ele também. E saindo o Mark Jackson. Ele saiu assim que o Golden State foi eliminado das playoffs. Ele vazou. O Mark Jackson saiu e o Steve Kerr logo depois foi nomeado o novo técnico do Golden State Warriors. E o Steve Kerr antes fazia parte da equipe do Suns. Ele não treinava lá, essa é a primeira vez que ele tá treinando uma equipe, mas ele fazia parte vamos dizer, da diretoria do Suns. Eu não lembro exatamente o que ele fazia lá, mas eu acho que ele não era presidente de basquete, não. Ele
era parte da diretoria. Manager, Eu não sei. Eu acho que não era general manager. Eu acho que ele só fazia parte ali da diretoria, vamos dizer. Era o staff lá e pronto. E no tempo dele no Suns, ele conheceu e, vamos dizer, passou a confiar muito no Leandrinho, né? E eu acho que é por isso que ele trouxe o Leandrinho como um cara que ele confia, um cara que ele sabe como joga e tal. E que ele provavelmente acha que vai se encaixar nesse estilo de jogo que ele vai querer criar aqui. Que vai ser um estilo de jogo um pouco diferente do que o Mark Jackson fazia, sem dúvida. Eu quero ver esse time aí, uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, mas uma coisa que eu já quero adiantar que eu quero ver é o Stephen Curry e o Leandrinho junto. Leandrinho tem apelido de blur de mancha, né? Que é The Brazilian Blur. Que é aquela mancha de quando passa alguma coisa rápida. Velocidade, né? E o banco ainda é um problema, né? Mas as adições de Leandrinho e Livingston dá mais profundidade ao time. Livingston, em números estimados de vitória ao seu time, temporada passada, foi melhor do que o Ray Allen, J.J. Redick, Shawn Marion e até e Jeff Teague. E é também um bom defensor. Ele é grande, compridão, um braço grande e tal. Pode jogar como armador, ala e ala armador. Tanto faz pra ele. Eu espero que o Kerr realmente utilize ele, dependendo de quem tiver na quadra. Porque, como a gente falou, o Mark Jackson não colocava muitos titulares mesclados com os reservas. Aqui, com certeza, isso vai mudar. E o Sean Livingston, ele dá uma flexibilidade no elenco. Você pode tirar, por exemplo, o Stephen Curry e colocar o Sean Livingston, mas você pode jogar o Sean Livingston ao lado do Stephen Curry, ou ao mesmo lado do Klay Thompson e do Stephen Curry junto, colocando ele como ala. Vai depender da situação, óbvio, mas existe essa possibilidade, né? O Sean Livingston traz essa flexibilidade para a equipe. E o Leandrinho, o que você acha que vai ser do Leandrinho nessa equipe? Eu não acho que ele vai jogar muito, não. Acho que depois que ele saiu do Phoenix, a carreira dele só foi caindo. Ele não tá mais no ritmo da liga, não. Né? Pô, eu gostei de ver ele aqui no Brasil, cara, jogando aqui. Aqui ele é acima da média, né? Porque jogou a vida inteira na NBA, o ritmo dele, apesar de não estar igual lá, tá melhor do que aqui. Tanto que quando ele veio pro Flamengo e depois pro Pinheiros, ele teve média alta, uma média legal de tudo. Eu acho que tá na hora dele voltar pra cá. É capaz dessa ser a última temporada dele por lá, porque eu não imagino ele ficando muito mais tempo. Certo, vamos ver, né? A gente torce pra ele, a gente torce que dê certo, com certeza. Quanto mais brasileiro lá é legal. É ótimo, mas acho que já foi o tempo de Leandrinho na NBA. A lot of time left for a dribble or two for the Warriors to get this shot off. Iguodala, and here it comes. He got it! The Warriors have won on a game-winning shot by Andre Iguodala! Matheus, e previsão pra essa temporada? Você acha que o time fica fora do playoff ou volta? Playoff, né? Com certeza. Essa é uma das equipes que eu acho que até poderia roubar um lugar do Oklahoma, caso eles não comecem bem a temporada sem o Kevin Durant. Antes, vamos dizer, considerando o Oklahoma, o ranking que a gente fez aqui antes, eu diria que eles são o quarto no Oeste. Agora é até possível que seja um terceiro, caso o Oklahoma caia bastante. Mas isso vai depender muito. É difícil dizer como é que o Oklahoma vai se virar sem o Kevin Durant. Isso depende muito do Steve Kerr, acredito muito nele, um cara jogou até na liga, já conhece as coisas. Ele jogou tanto com o Popovich quanto o Phil Jackson, né? Então, o estilo de jogo aí, dos dois melhores técnicos. Inclusive ele foi campeão como jogador 4 anos seguidos. Ele foi campeão 3 anos seguidos com Chicago, e aí ele foi pro San Antonio e o San Antonio foi campeão. Ou seja, o cara sabe de título, né? Conhece. Ele deve provavelmente nesse time aí rodar mais os titulares com reserva, dessa misturada que faltou, e continuar o trabalho defensivo já feito, que é um dos melhores da liga, o terceiro, e além disso continuar com a defesa e melhorar um pouquinho o ataque da equipe, implementando aquela mesma triangulação como você falou, que ele foi treinado pelo Phil Jackson, que o Phil Jackson usa. Mas também pode ser que ele misture isso com um pouco do motion offense, que é o estilo que o San Antonio usa, o estilo do Popovich. Então espere bastante movimentação dos jogadores, bastante passe, mas ainda talvez desacelerando um pouco para ter a triangulação tão conhecida do jogo do Phil Jackson. Vamos ver, eu acho que é até algo que eles podem variar, né? Ver o que tá funcionando mais. O Steve Kerr tá começando como técnico, né? É a primeira vez. A gente vai ver como é que vai ser esse estilo dele. Vários ex-jogadores como técnico agora. Continuando, como falamos no episódio 18 do Oklahoma, Kevin Durant se machucando, acho que o provável candidato a MVP vai voltar a ser o LeBron, como o principal. Mas se existem jogadores que podem surpreender, talvez, pelo menos entre na conversa, na listinha, o Stephen Curry. Por mim, pode
ser um desses aí. Talvez o ataque do Steven Kerr seja o que faça ele dar um salto de um jogador ótimo para um jogador, sei lá, magnífico. Você acha que dá? É difícil dizer que alguém vai tirar esse MVP do LeBron Dá mais agora esse ano. que tem. Você vai precisar de um time que tá indo muito bem na liga e carregado por um jogador, sabe? O Stephen Curry pode entrar na discussão, sabe? Eu acho que ele pode ser aquele jogador que vai ganhar alguns votos na votação final de MVP, mas é capaz dele não ganhar até nenhum voto como primeiro colocado, porque quase tudo vai ser LeBron James. Vai ser terceiro, quarto, sei lá. Porque olha só, esse ano o Stephen Curry ele foi o 6º jogador mais votado para MVP, com vários votos de terceiro lugar, quarto lugar e quinto lugar. À frente dele tinha o Kevin Durant, obviamente ficou em primeiro, LeBron, Blake Griffin, Joakim Noah e James Harden. Joaquim Noah. É capaz que ele dê um salto assim nessa lista. O Iguodala, ele foi o 5º colocado na briga por jogador defensivo do ano, nessa temporada passada, atrás de 4 pivôs, Hibbert, Ibaka, Noah e Jordan. Ibaka é ala pivô, né, mas colocar ele na categoria de pivô. Jogando mais esse ano, eu espero que ele até suba nessa discussão. Não acredito que na liga como ela é hoje, nenhum ala possa ganhar o prêmio de jogador defensivo do ano. Apesar de que, na minha opinião, ele até mereceria isso. Mas eu acho que o 3º ou 4º melhor da liga é um bom chute para ele subir nessa briga esse ano. Porque acredito que ele vai continuar tendo o papel importante defensivo que ele tem nessa equipe. E o Bogut também entra na discussão, né? Mesmo aí não ficando em primeiro, pô, tá entre os terceiros e quartos, pô, tá bom pra caralho. Pô, não. Entre os 10, você pensa que os 10 melhores defensores da liga não é brincadeira, né? Tem tanto jogador. Você tá entre os 10 de qualquer coisa é muito. Last shot to win it. Steph on the sideline. It's 7. At 5. At 4. Curry to win. Good! Good! 1/10 left. He did it again. Steph Curry with 1/10 of a second left. E o motivo pra ver o jogo desse time, Paty? Bem, Stephen Curry e o Stephen Curry de 3. Passes do Stephen Curry, dribles do mesmo, Iguodala, é claro, Leandrinho também. Esse vai ser um dos melhores times para se ver. Eu recomendo o pessoal aí que tá escutando ver. Foi isso, cara. E é um dos meus preferidos no League Pass, com certeza. Pode ter certeza, vai estar passando lá no League Pass. Aí vai ter aquela lista de todos os joguinhos. Se eu ver Golden State ali no meio, tem grandes chances de ter a preferência na frente de muitos outros times para assistir. E o que pode dar errado? O que você acha? Se não conseguirem irregularidade no elenco com os titulares, como a gente falou antes, que foi uma coisa que eles pecaram no ano passado, esse time pode perder algumas posições na conferência de novo. Eles tinham potencial também ano passado para ser talvez o 4º melhor e caíram para 6º por causa dessa irregularidade. E não vai ser fácil passar da segunda fase das playoffs sem todos os titulares, não. Eles já mostraram que sem o Bogut ano passado, nas playoffs, o time cai bastante. Então, se eles quiserem realmente brigar por título, eles vão ter que estar todos os titulares juntos nas playoffs. E um desejo para esse time na temporada, Paty? Splash! Bolas de 3 e jogadas espetaculares de Curry e Iguodala. Pode ter certeza que vai ter muita bola de 3 nessa equipe. Pô, cara, são os caras que mais arremessam e acertam no time. Entre Stephen Curry e Klay Thompson. E até você pode colocar aí o Iguodala, o Harrison Barnes. Todos eles vão continuar arremessando bola de 3, cara. E vão continuar fazendo muitas bolas de 3. Ou se vão. E eu acho que um outro desejo que eu teria também são mais jogos fantásticos como o que a gente teve ano passado entre o Clippers e o Oklahoma City Thunder. Foi um dos duelos mais emocionantes, vamos dizer, da temporada regular. Todo jogo terminava apertado, super competitivo, e eu quero ver grandes jogos entre Oklahoma e Golden State de novo. Bem, finalizando, se inscreva, siga, curta, compartilhe e dê um favorito, assim, ajudando na divulgação e no feedback. Se quiser mais informações ou até baixar o áudio, entre no nosso site, dentro do garrafão.com.br. Eu acho que é isso, né, Matheus? Lá no site você pode entrar na discussão junto com a gente, pode conferir links extras, inclusive em alguns outros episódios a gente fez até uma rápida análise tática sobre algumas coisas faladas aqui. E se você estiver ouvindo pelo iTunes, dê aquela avaliação lá, aquelas estrelinhas legais que a gente agradece e ajuda muito na divulgação do programa. E amanhã a gente continua então a divisão Pacífico, né? Continuamos amanhã com
Los Angeles Clippers. At 3 o'clock, he locked the freeze box and turned on CL Smooth and Pete Rock and put it on repeat while I walk for 3 blocks. Same 3 blocks I beat for 10 years, attempting to shift my speed to 5th gear. My career is close, it's what I fear the most. Will I hear my own folks when they clear the smoke? I feel fearless but feel the pulse of hip-hop. My nature is treacherous, toxic, Vin Rock. I've been plotting and scheming, watch. I got a mean crossover with arena shot. Live this way, morning, night and day. Maybe 'Cause I'm a